Senhor neste lugar. Estarei ministrando hoje no lugar da diaconisa, que está passando muito mal, irmãos. Tá? E do esposo também, que está impossibilitado de sair de casa. Então, oremos pelos enfermos da casa do Senhor. Amém? Amém. Graças damos ao Senhor, diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Oh, glória, já entendi, Jesus, a primeira frase. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Glória a Deus. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E disse Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a hora. E a sua mãe disse ao servente: fazei tudo o quanto ele vos disser. Amém? Amém. Podeis assentar. Pai querido, Pai amado, te damos graça pela tua palavra, Pai, que do céu é a nós revelada. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor fale com a tua igreja e não te cales. Desperta em nós, Pai querido, um espírito de adorador, Pai. Senhor, levanta mulheres, Pai, disposta, Pai, Senhor, a derrotar gigantes, Pai, a vencer, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem impossibilitado. Por isso, nesta noite, Pai, fica conosco e abra-nos a porta da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Culto de círculo de oração. E nós estamos aqui nesta noite falando do Evangelho de João. Muitos sabem que o Evangelho de João, ele retrata o início do firmamento do chamado de Jesus. Nós sabemos que no capítulo 2, quando João anuncia a transformação da água no vinho, nós também estamos vendo um dos primeiros milagres de Jesus. Então, após Jesus estar ali cumprindo 30 anos de idade, Jesus agora sai diante do deserto e é batizado por João Batista. Tem um fundo aí, meu filho? E quando Jesus é batizado por João Batista no deserto, sobre o rio Jordão, o Espírito de Deus desce e repousa sobre o Filho. E quando o Espírito Santo repousa sobre o Filho, ele dá graça e autoridade. Porque Jesus tinha autoridade. Só que agora o Espírito Santo está transmitindo uma autoridade celestial para a terra. Glória a Deus. E agora Jesus começa ali iniciando. E saindo dali, a palavra do Senhor diz, João vai escrever no seu capítulo 2, que Jesus no terceiro dia de uma festa. Que festa é essa? Estava acontecendo umas bodas. Se você observar a escritura da palavra, está no plural. Então está dizendo que havia um cenário com mais de um casamento. Amém. Glória a Deus. Não havia apenas um casamento, havia uma festa judia com mais de um casamento. Glória Por quê? Porque ele está dizendo que fizeram umas bodas. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, ele chega sobre aquele lugar. Por quê? Porque Jesus fora convidado para aquele lugar. Amém. Glória a Deus. Estavam se casando mais de um, mas apenas alguém decidiu inserir Jesus dentro da nova vida. Amém. Por quê, irmãos? Porque servir o reino não faz parte de mudança de guarda-roupa. Faz parte em você permitir que Jesus seja inserido para que nós sejamos transformados numa nova criatura. Amém. Então é noite da gente entender que para Jesus fazer morada, nós precisamos convidá-lo para morar conosco. Precisamos convidá-lo para esta nova vida, para esta festa que o céu faz quando um pecador se arrepende. É como a boda da noiva e o cordeiro. E todos aqueles que vêm até Jesus, ele já tem aqui uma identidade de filho, já não é mais um estranho, se torna noiva de Cristo. Agora você que pega e veste a roupa de noiva, quando encontra-se com Jesus, não pode ser uma noiva
qualquer maneira. Só que a Bíblia diz que no meio dessa festa, o costume judeu era 7 dias de festa. No terceiro dia algo vai acontecer. O povo ali festejando, o povo ali glorificando, o povo ali, aleluia, estavam em comum concordância, mas de repente acaba o vinho. É bem assim na vida de um crente. No meio de um chamado, no meio de um ministério, de repente Satanás se levanta para tirar o sossego, a paz e a alegria. Isso nos ensina que nós temos que ser noiva vigilante. Isso nos leva para o livro de Lucas, a parábola das 10 virgens, que fala sobre ser igual em alguns aspectos, mas ser diferente no jeito de servir. Porque muitas das vezes você vai ser parecido com a sua irmã do lado, vai falar a mesma língua, vai servir o mesmo Deus. Tem pessoas que vai andar tão lado a lado que vai ser da mesma casa, estão batalhando para ir para o céu junto. Amém. Mas a essência de uma noiva não pode ser adulterada, não pode ser trocada. A essência daquele que foi chamado não pode, meu Deus do céu, ser corrompida. Pastor, e como eu faço? Eu guardo a coroa que ele me prometeu. Amém. Em oração, em jejum, em santificação. E quando o tempo mau chegar, quando o dia mau chegar, Jesus vai estar do teu lado para fazer a tristeza tornar alegria. Quando o vinho acabar, Jesus vai estar do seu lado para fazer essas águas, estas lágrimas que tem tentado sufocar a igreja de Cristo, fazê-la rir novamente. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando Jesus está na festa, quando ele está na casa, nada falta. Tudo pode acontecer. Os noivos estão preparados. Engraçado que o cenário, ele não é um cenário qualquer, ele foi um cenário preparado. Se o cenário foi preparado para 7 dias de festividade, por que acaba no terceiro dia? Porque houve falta de vigilância dos noivos. Alguém parou de clamar. A festa acontecia em 7, terceiro dia acaba. Terceiro dia começa a frustrar. Toma cuidado. É tempo de, como noiva de Cristo, controlar as emoções. Porque tudo que Satanás quer, trazer frustração para parar ministério. Só que eles esqueceram um detalhe. De um convidado que transforma qualquer um. Tem um convidado ali que tem poder, graça e autoridade sobre qualquer coisa. Das outras bodas que estavam acontecendo, aqui não foi descrita. Por quê? Porque o céu só lembra quem convida Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui não tem menção de Catarina, de João, de José, de Maria. A Bíblia não diz sobre qual era o nome dos noivos. A Bíblia diz que Jesus chega arrasando no milagre. Amém. Porque quem entende que colocar a vida de propósito diante do altar de Deus é mais importante do que a aparência, não fica debaixo de prejuízo terreno. Porque naquele tempo faltar vinho era como faltar essência. Acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou o vinho, não se pode festejar. Quantas pessoas já não têm mais dentro de si a essência de Cristo, que traz a verdadeira alegria? Quantas pessoas já não têm dentro de si
e é intercedendo por este casal. Existe uma ajudadora com uma visão extraordinária. Porque quando Deus chama mulheres, Ele não chama uma mulher qualquer, Ele está chamando uma filha. Alguém que vai trazer providência na hora que a alegria acabar. Alguém que vai ter autoridade na hora que o problema surgir. Alguém que vai ter sabedoria quando a dificuldade chegar. Jesus está te chamando nesta noite para ser intercessora dentro do teu lar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alguém que vai olhar para a situação e não vai descabelar, vai dizer: Jesus, o vinho acabou. Senhor, a minha alegria está por um fio, mas tu pode restaurar de novo. Aleluia, Jesus. Eu estou pregando para mulheres. Glória a Deus. Aleluia. Que precisa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou pregando para uma geração que tem que aprender a sair do palco para viver o altar dentro de casa. Aleluia. Eu estou pregando para uma geração que adora no altar, adora num palco alto, mas quando está em casa, desiste. É tempo de se levantar. É tempo de adorar aquele que te chamou. E sabe qual é a palavra? Não desista daquilo que acabou. Continue orando, porque Jesus tem poder para transformar. Amém. Glória a Deus. Acabou a graça, continue orando, continue intercedendo em nome de Jesus. Maria não vai em qualquer lugar, ela vai interceder. Maria não se permite ser abalada pela frustração, ela vai incomodar o mestre. E o céu está me dizendo nesta noite: não importa a situação, é tempo de incomodar o mestre pelo teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É tempo de adorar. É tempo de deixar a vergonha, o orgulho. É tempo, minha filha, é inquestionável a situação. Para a sociedade não tem mais jeito, não tem mais resultado. Mas para Jesus, Ele olha para o projeto falido e está dizendo: eu quero. Eu sei como fazer ser feliz de novo. Eu sei como fazer dar certo de novo. Mas para Jesus entrar na situação, tem que ter uma mulher que abre a boca e procura quem pode resolver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus só entra se for convidado. Jesus só entra se for convidado. Bem-aventurado é o lar que convida Jesus para entrar dentro. Aleluia. Bem-aventurada a família que olha para o olho do outro e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maior declaração de uma esposa para o esposo é pegar na mão do seu esposo e dizer: eu e minha casa. Declare isso, mulher. Aleluia. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Tem muita gente que, em vez de estar trazendo para perto, está lançando para fora. Só que Maria, ela olha a situação e ela decide que vai ser diferente. Não pelo começo da história, mas porque quem estava no cenário. Se a tua história começou a dar ruim, se a tua história, senta em qualquer lugar, pelo amor de Deus, se a tua história começou a dar errado, não, eu vou desenhar, eu vou alinhar aqui. Se houver apenas um crente lá dentro, você não precisa de exército, porque o céu intercede por você. Aleluia, Jesus. Parecia que ia dar errado, né? Parecia que ia dar ruim. Acaba a alegria, acaba a comida, acaba a provisão, acaba o vinho. Sabe por quê? Porque diante de toda situação de dificuldade, Deus levanta uma intercessora. Amém. É por isso que eu te afirmo nesta noite: a luta não vai te matar, mas só paralisa se você quiser. Essa guerra só te paralisa se você não clamar o nome de Jesus, se você não estiver disposto a incomodar o mestre. Maria incomoda Jesus, e ela vai olhar e vai dizer:
vinho. O vinho acabou. É muito fácil João escrever isso aqui, mas eu quero transmitir para você a angústia de Maria, trazendo a realidade para Jesus. Não era fácil assinalar aquela situação. De repente toda a festa vai ser avisada que precisam ir embora por causa que não tem mais o que beber. É como um casamento, quando chega no fim e alguém tem que olhar nos olhos do outro, vivendo toda a intensidade do tempo junto, e dizer: acabou aqui. Coração sangrando, a mente martelando em acontecimentos, em noites, em situações, em projeto que for erguido, e alguém está do outro lado chorando e dizendo: acabou a história. Só que quem conhece o mestre não se cala diante da situação. Deus está usando essa situação para levantar intercessora. Deus está usando a dificuldade para fazer nascer uma missionária. Aleluia. Não vai te matar, não vai te paralisar, porque Jesus está no cenário. Pastora, mas eu quero parar, na minha casa só eu. Lá na festa só Maria sabia que Jesus podia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, aonde tem um soldado, na terra tem um exército do céu. Amém. Aleluia, Jesus. Ei, o diabo não pode contra você. Aonde tem o Filho de Deus, tem anjos acampados. Aleluias. Por isso que o salmista vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Chama ele, incomoda ele. Você está disposto a se apresentar diante de Jesus a situação que você precisa? Jesus está vendo. Mas se você não chamar, se você não incomodar, o céu não se movimenta. Porque o céu precisa de um adorador por excelência. Glória a Deus, aleluia. O céu está te convidando nesta noite a chamar por ele, a incomodar o mestre, a sair da zona de conforto. É culto do círculo de oração, e eu trago mensagem para mulheres e homens que não aceitarão seus lares dispersos da palavra. Aleluia, Jesus. É culto do círculo de oração, aleluia, e Deus está levantando quem está disposto, aleluia, a incomodar o mestre. Aleluia. Porque aonde faltar uma mulher sábia, tem um homem sacerdote. Amém. Este texto não tira a autoridade de nenhum homem. Maria se levanta, Jesus reprime Maria. Só que ele está dizendo assim, quando ele diz: o que tenho contigo, ele está dizendo: ainda não é minha hora, clama mais, espera um pouco, porque o que eu vou fazer neste lugar é extraordinário. Quando Deus permite você orar mais pela situação, não é que Ele quer te massacrar, é porque Ele quer forjar dentro de nós um caráter de adorador. Aleluia, Jesus. Não é chegada a minha hora, mulher, o que tenho contigo. Glória a Deus. Aleluia. Parece ser uma interpretação de ignorância, mas não é. Jesus está dizendo: não é chegada a minha hora, mas o que tenho contigo. Se nós formos alinhar, a tradução do português vem de trás para frente, mas a escrita é o que tenho contigo, não é minha hora. Jesus está dizendo assim: o que eu tenho com você é tão forte que quando chegar a minha hora você será surpreendida. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Enquanto Maria clamava, Jesus estava olhando para quem estava na festa e estava selecionando carregadores de água. Glória a Deus. Aleluia. Não, você não entendeu.
Enquanto Maria clamava pelo vinho que acabou, Jesus estava olhando para o ambiente, estava já selecionando quem era que ia carregar a água que traria verdadeira alegria. Enquanto o culto acontece, Jesus está na casa selecionando os escolhidos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que às vezes a gente espera um pouquinho mais pelo milagre. É por isso que às vezes não acontece na nossa hora, do nosso jeito, no nosso momento. Sabe por quê? A gente fica ansioso para trabalhar do nosso jeito. Mas ele está dizendo assim: o que eu vou fazer para os teus olhos vou começar fazendo naquilo que os teus olhos não estão vendo. Glória a Deus. Aleluia. Você está achando que Jesus só está trabalhando em você, e Ele está dizendo: a tua oração está fazendo eu trabalhar dentro de pessoas que estão inseridas no mesmo cenário que você. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça dele aqui. Aleluia. A tua oração está me fazendo trabalhar em pessoas que você nem sabe, mas vai carregar água para mim trazer alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos carregadores de água tem dentro dos nossos lares nesta noite? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está encenando. Deus Aleluia. está colocando dentro do cenário celestial pessoas que acham que está fora. Vai carregar a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Água da vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje você olha e fala: é projeto falido. O céu está dizendo: por causa da tua oração, só porque tu vieste me incomodar, só por causa do compromisso que eu tenho contigo. O que é que eu tenho contigo mesmo? Não vou fazer agora, porque não posso entregar o milagre na tua mão. O milagre vai ser entregue na mão daqueles que eu escolhi. Glória a Deus. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer que vai ter momento que o céu vai nos surpreender, porque nós achávamos que o milagre estava conosco, mas vai estar nas mãos daquele que Deus escolheu para trazer água. Aleluia, Jesus. Aleluia, Parece que não vai dar certo, né? Tá desviado, não quer a igreja, não quer mais o altar, não ora mais. Parece que não vai dar certo, tá no fundo do poço. E Jesus está dizendo: enquanto você ora, eu toco para preparar para carregar água. Aleluia, Jesus. Isso aqui não é uma água na torneira, não é água da vida. Glória a Deus, Qual é aleluia. o papel da intercessora? Orar sem questionar. Qual é o papel da intercessora? Orar sem questionar. Porque não é ciclo de canção, é ciclo de orar. Para cantar tem que ser mulher de oração. aleluia, glória a Deus. Para adorar tem que ser mulher de orar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque se fosse de qualquer maneira, não seria louvar, seria cantarola. Não seria voz, seria vitrola. E Deus está dizendo: através do teu mover, através das suas atitudes, eu vou transformar o ambiente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que tenho eu contigo? O céu está te perguntando: o que tenho eu contigo nessa noite? Você não tem um chamado com Ele? Se Jesus te perguntasse agora: o que tenho eu contigo? O que você responderia para Ele? Eu responderia: o meu chamado está com o Senhor. Que tenho eu contigo? A minha família está com o Senhor. Que tenho eu contigo? A chave da minha casa está com o Senhor. Que tenho eu contigo? Aleluia! A chave da minha vida está nas tuas mãos. Que tenho eu contigo? A minha história depende do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para quem é leigo, para quem não tem vida, arrasa com Jesus e diz que ele foi ignorante com Maria. Ele está dizendo em uma única só resposta: eu vou fazer por causa do compromisso que eu tenho com. Você pegou aí? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer por causa do compromisso. O que tenho contigo.
A gente tem que quebrar a aleatoriedade deste povo, que pega a Bíblia, que é uma palavra santa, massacra e tira a santidade, coloca eufemismo, pega a palavra santa, coloca ironia, mentiras. Quando Jesus pergunta: o que tenho eu contigo? Ele está perguntando a mesma pergunta que ele fez para Pedro: tu me amas? Ele queria, meu Deus, ele queria que ela declarasse: tu és o meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você tem coragem de declarar nessa noite que Ele é o teu Senhor? Aleluia. Que tenho eu contigo, tu és o meu Senhor. Tu és a minha vida. Que tenho eu contigo, tu és o ar que eu respiro. Que tenho eu contigo, o Senhor é o meu tudo. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. A minha casa será alinhada, a salvação será alcançada. Aleluia. Que tenho eu contigo. Palavra forte. Sempre te ensinaram o contrário, né? Sempre te ensinaram que Jesus estava sendo arrogante. É como na parábola da mulher sirofenícia, aquela que trazia consigo o pedido de ajuda para uma filha endemoniada. E quando a Bíblia escreve endemoniada, você sabe o que significa? Endemoniada é quando tem um princípio de demônio. Agora, quando diz endemoniada, ela estava dizendo para Jesus que entrava um e saía outro, entrava um e saía outro. Tinha legiões daquela jovem. Você sabe o que Jesus faz com ela? Jesus faz ela reconhecer dentro de si o Deus que ela serve. Aí Jesus vai dizer: não é justo que eu lance o pão aos cachorros. Ele estava chamando a mulher de cachorro? Não. Nunca. Jesus está dizendo: só tenho compromisso. Não fala porque dói, é verdade. Só tenho compromisso com quem tem comigo. Aí ela está dizendo: mas os cachorrinhos comem da mesa do céu? Senhor. Ela está dizendo assim: eu não tenho compromisso, mas se tu me dar uma migalha, eu saio satisfeita. O que ela está fazendo? Se convertendo a Ele. Jesus vai olhar para a situação e vai dizer: oh, mulher! Glória a Deus. Aleluia. Grande! Deus, aleluia. Não, você não entendeu? Grande! É sua filha. É tua fé, eu estou sentindo ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus te proporcionar algo, não questione. O cenário que Ele te proporciona é um cenário de milagre. Está contrário diante da tua visão, mas está favorável para Ele. Aleluia. Favorável. É por isso que ainda está aprontando tanto e não morreu. É porque o céu, quando entrar naquela vida, naquele cenário, vai ter marcas de experiência para levantar quem tiver caído depois. Aleluia. Ô mulher, grande é a tua. Jesus não precisou ir até a menina, porque na casa de uma intercessora, aleluia, apenas uma palavra no nome dele. Aleluia, Jesus. Aleluia! Mulheres de joelhos, lares de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esquece essa graça de querer proteger filho. Mulheres de joelho, mãe de pé, não, meu filho. Mulheres de joelho, lar de pé. Porque quando Deus age, Ele age na vida do filho, do marido, do cachorro, do periquito, do papagaio, no vizinho. Ele age em quem Ele tem que agir. Por causa da tua oração. A tua oração destrava Aleluia, a Aleluia, peleja. glória a Deus. Para com isso. Quem te disse que tu é pequena?
Você acha que Jesus escolheria qualquer uma? O mundo te dá o título como ele quiser. Ex-prostituta, ex-traficante, ex-qualquer. Mas Jesus te dá o título de filha. Aleluia, Jesus. E deixa eu te dizer, uma vez que ele te escolheu, ele nunca vai rebaixar o seu título. Então Satanás não pode reinar na tua casa. Aleluia, Jesus. Não reina. Ou passando pelo vale, lá tem alguém que não serve, mas quem está reinando lá é Jesus. Ô mulher, o que tenho contigo? Tem alguém todo torto lá, mas que Jesus vai usar para salvar e para edificar. Aleluia. Quem está reinando lá? Quem estava de pé agora está caído diante da tua visão, mas quem reina lá é você, né? Jesus. Ainda bem. Glória a Deus. Quando você entender que Jesus está no controle de tudo, não tem vento contrário que mata crente. Aleluia, Jesus. Será que você pode receber essa vitamina do céu nesta noite dentro dos seus olhos? Será que você entende que nesta noite, aleluia, Ele é o suficiente? Aleluia, Jesus. Nesta noite a oração que você faz para Ele é suficiente. Glória a Deus. Oh, Aleluia. mulher, que tenho eu contigo. Aleluia. Se Jesus te perguntasse isso agora, como você se apresentaria para Ele? Glória a Deus. Eu vou te dar 3 classificações para você escolher. Você é amante? Você é namorada? Amante é desligada, namorada vem no culto de vez em quando. Ou você é noiva, compromisso com o reino. Você tem 3 qualificações para você escolher hoje e se posicionar. Quem é você? Ô mulher, o que eu tenho contigo? Glória a Deus. O que eu tenho te dado, mulher? O que eu tenho colocado diante dos teus olhos, mulher? Você está olhando para o cenário. Jesus está fazendo muito mais do que o cenário que você convive. Aleluia, Jesus. Tem gente que está olhando para a mala que ainda não entrou dentro de casa, mas Jesus está colocando para conviver. Então é muito maior do que a mala. Sabe por quê? Porque roupa pode ser substituída. Roupa pode ser esquecida, abandonada. Você pode ir para outra. Mas a alegria que está sendo produzida nesse cenário que Jesus está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É maior do que qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode até acabar vinho, mas se tem alguém que clama o mestre, vai acontecer de novo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode até estar caindo, mas se tem alguém de pé, vai acontecer de novo. Aleluia. Eu estou pregando para você que está orando por alguém que não se converteu ou por alguém que se desviou. Vai acontecer de novo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Prepara as talhas. O céu está dizendo, prepara o cenário para ser cheio. Aleluia. Só que você já ouviu talha vazia produzir vinho? É por isso que quando você se derrama em lágrimas, é Deus produzindo as suas talhas de água, de lágrimas, de choro, de amargura, em felicidade. Aleluia, Jesus. Salmos 30, versículo 5, segunda parte. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria Vem pela manhã. Estou sofrendo 10 anos, estou sofrendo 20 anos, mas no dia que tu chorar de verdade, chega. Aleluia, glória É a Deus. tempo de dar um basta nessa situação. Aleluia. É tempo de crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de receber poder e autoridade. Aleluia, Jesus. Não chega de ser menininho na cadeira. Chega de ser menininha. O céu espera a tua intercessão. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Maria agora vai delegar o povo. Faça tudo quanto ele. Eu quero a igreja repetindo. Faça tudo quanto ele. Mandar. Esse é o segredo. Não
Não faça aquilo que você quer, não faça aquilo que você pretende. Faça tudo quanto Ele manda. Amém. Glória a Deus. Qual é o segredo para obter tão rápido um milagre? Ser obediente. Amém. Glória a Deus. E Ele diz: orai sem vigiar e faça tudo o que Ele mandar. Que essas águas serão transmitidas ou transferidas ou transformadas em alegria. Aleluia, Jesus. Você é a Maria que está preparando o cenário do milagre. Glória a Deus, aleluia. Ela vai até os homens daquele lugar e fala: faça tudo quanto Ele. Ela depositou a confiança dela no Mestre. A Bíblia não inspeciona quem é a Maria que está aqui nesse cenário. Porque existia Maria, mãe de Jesus, também como existia Maria. Ô mulher, o que tenho contigo? Eu vou conjecturar que Jesus está dizendo isso para Maria Madalena. Ô mulher, da mesma forma que eu te transformei, eu vou transformar esse cenário hoje. Aleluia, Se você entender que a igreja pode se colocar de pé, da mesma forma que Ele te levantou, Ele vai levantar quem está caído agora. aleluia. Da mesma forma que o céu investiu em você, vai investir em quem é projeto falido hoje para trazer vida. Aleluia, glória a Deus. Chegou a salvação na tua vida e tu nem esperava, né? Glória a Deus, aleluia. Vai chegar na vida daquele e daquela que precisa nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Chegou a mudança na tua vida, você nem sabia, não esperava. Alguém intercedeu por ti ao Mestre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô mulher, Aleluia. da mesma forma que eu tenho te transformado. Amém. Ou seja, o que tem contigo mesmo? Um chamado, né, mulher? Amém. Da mesma forma que eu te chamei, eu vou fazer acontecer de novo. Amém. Vai ter vinho daqui a pouco. Vai ter alegria hoje no teu cenário. Vai ter mudança de ambiente hoje. Porque Jesus está chamando quem é intercessora. As águas amargas não pode prevalecer onde Deus chamou para ter vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você lembra de Noemi? Ela queria parar, queria trocar o nome dela, olhou para dentro de si e diz: tô amarga, não quero mais, não faço mais, não adoro mais, não vou mais. Quem estava errado? Deus que permitiu a morte ou ela que estava no cenário errado? Elimeleque pegou a casa e deu na mão do adversário. Sabe por quê? Porque quando você lidera algo e não busca de Deus sabedoria, você entrega a chave da tua casa na mão de Satanás. Só que nesta noite Deus está levantando homens e mulheres que está disposta a entregar a casa na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Glória. palavra diz que pela vivência e a convivência daqueles que o cercavam, daqueles que intercediam por ela, quem? Ruth se converteu ao Deus dela só para ajudá-la. Amém. Glória a Deus. Quando você olha a tua situação e está questionando teu sofrimento, tem pessoas que vão se converter para interceder junto com você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando você está aí achando que nada está acontecendo, Deus está transformando alguém lá fora para te trazer para perto de você para dizer: agora tu não está mais sozinho. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que vai se levantar para caminhar lado a lado contigo, para ser sua ajudadora. Porque mulheres do céu, mulheres escolhidas de Deus, não anda só, não é egoísta. Elas são provocadoras de milagre. Aleluia. São aquelas que descem o monte em oração, nunca sozinha. Glória a Deus. Todas as vezes que você vê um ser humano sozinho, ele é a pior parte que Deus odeia e abomina, egoísta. Porque
Porque todo aquele que é chamado por Cristo aprende a ter comunhão com o próximo. Aleluia. Aleluia. Eu não estou falando sobre contar a tua vida. Eu estou falando sobre abraçar e receber abraço. Amém. Glória. Permitir abraços e também doar abraços. Alguém precisa crescer. Alguém precisa trazer uma alegria naquele lugar. E quem se levantou? Maria. Amém. Exatamente você que Deus tem escolhido para trazer a paz dentro da tua casa. Mulher do círculo de oração, você que está nessa cadeira. Você que não louva no círculo de oração, mas entregou sua vida e quer algo a mais de Deus. Porque Deus não quer uma figurinha sentada na cadeira vendo o culto. Deus quer uma serva intercessora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar aqui na frente por mulheres que estão dispostas a ser habilitadas no chamado para ser transmissora da palavra, para ser pregadora do evangelho. Aleluia. Não estou chamando de descrente não.